Esse livro se trata do segundo livro Viajante, já a segunda rodada. O primeiro foi um sucesso. A Amanda já recebeu o livro dela, que o primeiro livro partiu dela, ficou toda feliz, cheia de marcações. E agora a segunda rodada vinha partir de mim, né? Eu e Miquel já lemos, vamos passar adiante. Eu enrolei pra caramba, mas eu li. O povo deve estar numa agonia lá pra receber, mas enfim. Lemos e esse livro, assim, até que me surpreendeu. Eu achava que ele teria uma pegada mais densa devido ao tema, que é a morte. Como é que é? A morte de Denton Little. O dia da morte de Denton Little. Então eu achei que ele tinha uma pegada mais Sombria, mas não. Ele é comédia, jovial e de comédia. Sim, o que entra primeiro, né? Bom, esse livro aqui tá repleto de anotações, né? Que eu fiz, sei lá, você fez. Muitas marcações. E vamos começar aqui na página 11. Praticamente todo mundo sabe o dia de sua morte. Tudo graças ao grupo de médicos, cientistas, estatísticos e astrólogos. Astrólogos. Eu fiz uma marcação aqui para essa palavra aqui dessa frase. Bom, então vamos lá. O que acontece aqui nessa história? Por que o título se chama Dia da Morte de Denton Little? Como o cara sabia a morte dele? Ou melhor, a partir de que ponto o livro se baseia na morte do Denton Little? Bom, a gente está em uma época, em um momento em que as pessoas já conseguem saber qual vai ser o dia da morte delas a partir de um teste sanguíneo. Então, é essa daí que eu trabalho a equipe estudando com os astrólogos, tá? Se fosse eu, nunca queria fazer esse exame sanguíneo. Se dependesse dos médicos e dos cientistas, eu até concordaria que teria um furo, né? Porque, pô, ele vai saber o dia da morte do cara só com exame de sangue. E os fatores externos, como um acidente de carro. Mas não, gente, a gente tem os astrólogos aqui. Graças a eles isso foi possível. A gente ignora todos esses pontos aí e aceita que é possível você prever a morte com exame sanguíneo, mesmo considerando esses fatores externos. Porque o livro ele não adentra nesses detalhes. E é nesse ponto que eu acho que chega a ser mais engraçado, que torna o livro de comédia um pouco mais engraçado ainda. A gente tem que fechar os olhos para algumas coisas. E curtir a leitura. Por outro lado, o livro tem alguns aspectos bem interessantes, aspectos filosóficos, sobre o problema de você saber o dia da sua morte. E a gente vai lendo isso daí e vai falando assim, poxa, né, isso daí. E os dilemas morais em que a pessoa que sabe o dia da morte dela entra, né, como ser humano. O que ela vai fazer? Ela passa por uma terapia, talvez, sim, mas mediante toda essa pressão, como vai ser o comportamento dessa pessoa? Conforme vai chegando os dias, ela sabe que, pô, tá chegando o dia da minha morte. Quais serão os valores morais dela? Eles têm toda uma preparação, né? Com essa perspectiva de saber o dia da morte, eles já conseguem participar do próprio funeral, que geralmente é um dia antes da morte deles. Porque no dia da morte deles, eles geralmente não fazem nada. Eles ficam praticamente em casa esperando alguma coisa acontecer. Aí você fica, nossa, mas às vezes se estiver em casa, né? É a mínima chance de acontecer, mas às vezes você tá lendo um instante, pode cair na sua cabeça, alguma coisa vai acontecer naquele prazo de 24 horas. Sempre acontece. Sempre acontece. Então não adianta você fugir. Se você se esconder embaixo da cama, a cama vai quebrar e cair por cima de você, você vai morrer. Não adianta, né? Isso que ficou esclarecido. Então a gente acompanha do ponto de vista do Denton Little, que é o caso principal. Ele é um jovem, tá? E ele vai ser uma pessoa assim, vai morrer prematuramente. Isso. Ele deve ter 16, 17 anos, tá no ensino médio. E já no comecinho, ele acorda no dia da morte dele, na casa do amigo dele, né? Meio grog assim. Porque que também é um caso prematuro, os dois. O amigo dele, teoricamente, é pra morrer um mês depois, né? É engraçado que eles conversam e eles levam tudo. Eles já estão tão acostumados com isso, deles saberem a morte dele, que eles conversam, cara, vamos focar no seu funeral hoje, porque daqui um mês é eu, então depois a gente pensa no meu funeral, vamos focar no seu. É mais ou menos assim, né? Como se fosse possível o outro pensar no funeral dele. Então, e eles fazem piadas, eles conversam, tipo, tão naturalmente. Eu fiz várias marcações, tipo, gente, o cara vai morrer, por que você tá falando isso? Eles olham pro passado antes de saberem o dia da morte, né? No caso do avô dele, falava assim: no meu tempo não havia isso, não. A gente levantava, acordava e não sabia se seria esse o dia da nossa morte. Eu sou totalmente contra isso. E sabe aquele papo onde você vê Vocês sabem quando vocês vêem um idoso, assim, uma pessoa assim, um pouco mais velha, falando assim: no meu tempo não tinha isso não, né?
Por aí vai. É mais ou menos isso. Mas enfim, vamos voltar ao começo do livro que você estava falando. E eles olham para esse passado, né? Pra essa época que não conseguiam saber da morte. E falam, mano, como que era isso? Que estranho. Mas, pô, isso é uma coisa pra gente. Como que seria descobrir a data da morte? Uma coisa totalmente esquisita, né? Esquisito, só de pensar. Além dessa perspectiva da véspera da morte do Denton, também alguma coisa diferente está acontecendo com ele, que é uma mancha que tá saindo no corpo dele, né? Ele acha que é alguma doença que ele pode ter pegado e que ele vai morrer dessa doença. Só que o dia vai passando, vai avançando e essa mancha vai se esparramando pelo corpo dele. E a gente não entende, porque algumas pessoas que ele tem contato próximo dele também meio que adquirem essa mancha. E seria essa a causa da morte dele? Ponto. E se fosse esse a causa, as circunstâncias que vai ocasionar a morte dele, então as outras pessoas também estão em risco? Talvez. Mas beleza. Talvez o amigo dele, ok, porque daqui uns dias ele ia morrer. Mas e as pessoas que estão com data marcada pra morte lá futuramente? Então nesse ponto não faz sentido e você vai ter que ir lendo e procurando entender o que está acontecendo. Isso é explicado só no final. É essa a ideia da trama do livro, é isso que vai acontecer no decorrer da leitura, vocês vão encontrar, vocês vão ir descobrindo, então tem esse suspense em torno dessa situação. E tem várias situações em que ele aparentemente vai morrer e ele acaba talvez não morrendo, vocês vão ter que ver. Fica só jogado o livro inteiro, tipo, o carro quase pega ele, acontece uma coisa, acontece outra, e ele mesmo acha, nossa, era pra mim ter morrido agora, por que eu não morri? E fica isso, né, até chegando à noite, cada vez que vai se aproximando da meia-noite ele vai ficando mais tenso e mais curioso da forma que ele vai morrer, porque a mancha vai avançando. Ele já escapou de vários tipos de morte durante o dia, e a meia-noite tá aproximando, então fica aquela tensão no livro. Ao mesmo tempo que o livro tem essa parte ínfima de tensão e o tema de morte, em momento algum o livro ele é angustiante. O autor, ele escreveu de forma bem leve e para ser um livro engraçado mesmo. Os amigos dele são piadistas, eles fazem festas. Às vezes até demais, às vezes até deixa o livro com um tom um pouco infantil, né? Nesse ponto assim... Tem hora que foi um pouco chato, tem hora que não fez muito sentido. Embora em alguns aspectos eu tenha gostado do ponto de comédia, né, satirizando toda essa situação. Em alguns pontos da escrita eu realmente não curti muito. Até gostei. Realmente, o autor força bastante a parte para ficar um livro bem divertido. Mas, sim, já vai com a cabeça nisso. É bem... Eu gostei bastante do aspecto filosófico sobre a gente saber o dia da nossa morte. Então, assim, foi um ponto interessante de ser lido. Tem vários diálogos, né? Sim, porque durante aquele prazo de 24 horas, como que as pessoas agiam com ele? As pessoas tentavam não magoar, só que ao mesmo tempo, às vezes acontecia algumas coisas que acabava brigando. Tem muita treta no livro. Acabava brigando, a namorada dele mesmo, ela falava, não, mas eu não posso brigar com você porque eu te amo e você vai morrer a qualquer momento, sabe? E eu não quero que você parta assim. Um ponto que foi muito chato foi que, tipo assim, ele sabia o dia da morte dele e ele foi naquele baile, né, de formatura lá que era pra ele nem ter ido porque, pô, ele tá no dia da morte dele. Se ele for esse baile, pode acontecer alguma coisa, ele morrer nesse baile. E ele ficou motivando todo mundo. Nossa, mano, que viagem, que bosta que foi aquilo. Aquilo realmente foi uma forçado, viagem. Foi muito forçado. Ele chegou em todo mundo no baile pra poder pedir desculpa, pra ninguém, pra ele poder partir com nenhum remorso de ninguém. Realmente. Eu não gostei desse tipo de coisa, não. Então teve mais alguns aspectos nesse sentido que a gente lê nos olhos, mas do resto foi uma leitura agradável. Esse livro ele tem continuação, que deixa eu ver o nome aqui. O Dia do Nascimento de Denton Little. Bem, eu acho que esse título já seria um spoiler, né? Não vou nem falar nada, porque no próprio livro tem, então isso não seria um spoiler do livro. Mas ele tem continuação, mas não foi publicado no Brasil. Não é nada que a gente espera. Espera final em aberto, então a gente não sabe como que vai ser no segundo livro. Porém, assim... Eu pretendo tentar reler futuramente em inglês, né? Porque eu tô lendo A Passos de Tartaruga, o Harry Potter em inglês. E eu acho que como é um livro bem jovem, a linguagem muito fácil, talvez eu conseguiria ler com facilidade uma continuação, né? Quem sabe, eu pensei comprar futuramente, sim, um segundo pra ler. Mas vocês sabem, assim, o final é totalmente diferente do que a gente imagina, do que propõe o livro, né? Mas ele tem continuação, então não sabemos o que esperamos da continuação. E eu acho que essa proposta do final, ele vai quebrar um pouco toda... essa nova cultura, não sei se a cultura é a palavra certa, de morte que permeia o livro. Vai trazer outras possibilidades, outras explicações que até então eram desconhecidas e talvez até uma conspiração, quem gosta de conspiração, olha só. O livro tem triângulo amoroso, infelizmente, né? Mas não é um triângulo amoroso que incomoda tanto. Merda aquilo lá, viu? Eu já li piores, assim. Enfim, né?
paciência, a gente aceita porque, né? Dói menos. Acho que eu já li piores. Não é tanto assim, não. É mais bobeira da cabeça deles, se for pensar. E olha que vídeo rápido que ficou, que vídeo. Nossa, nunca gravei um bate-papo tão rápido assim. Ah, porque se falar muito também perde a graça. A gente deixar muitos detalhes pra eles descobrirem. Acho que a premissa que é a principal a gente já passou. Com certeza. Eu vou deixar o link de compras, caso vocês tenham se interessado. Paguei tão baratinho. Esse livro, né, que eu paguei R$2, R$3 lá pra Submarina 3 anos atrás. Quando tinha aqueles cupons e eu andei pegando o CPF de todo mundo. Agora não tem mais, né? Porque eu já usei o CPF de todo mundo que eu conhecia. O interessante é esse detalhe aqui no final do livro aqui, ó. O legal é onde tá essa lápide aqui que tem um código de barra. Agora que eu percebi que isso aqui é uma lápide. É verdade. É legal quando o livro tem bastante referências na capa. Sim, a referência na capa, por exemplo. O título que eu prefiro no livro, que é a cor preferida dele, que é roxo. Eu não tinha percebido. Que Você tinha? Então, é que só em uma vez, mas, pô, né, eles usaram esse detalhe aqui na capa. É uma coisa que dá pra você ver que eles se preocuparam em fazer a capa de acordo com detalhes da história. A gente sabe que muitos livros não são assim. É legal, né? Você olha a capa eu assim. acho assim que tem muito livro que tem referências. Tem muitos, mas tem uns que não tem nada a ver, É. sabe? E só mais um detalhe, a madrasta do Denton é um pé no saco. Ao mesmo tempo que ela se preocupa com o Denton, nossa, ela é exagerada. Ela é. Nossa, só um detalhe sobre o personagem, né? Ela é chatinha. Tem muitos personagens que a gente não citou aqui. O que a madrasta do Denton é, o pai não é. Né? Porque ele é meio assim. Ele é meio afastado. O pai e a madrasta, ela sufoca ele às vezes. Mas enfim. Vamos fechar. Vou deixar o link de compra. Esse livro não é um livro caro, tá? Pra quem se interessa, eu acho que vocês vão gostar de ler, tá? Ele não é um livro perfeito, ele tem umas ressalvas que o Miquel mencionou, mas Bastante. assim, é um livro gostosinho de ler. Pela temática e pelas reflexões também, eu acho que vocês vão comparar bastante com a nossa cultura de morte. E também deixar minhas redes sociais do Micael pra vocês nos seguirem. E eu quero conversar com vocês aqui embaixo, se vocês ficaram curiosos com essa temática, se vocês vão comprar pra ler, tá? Compre pelo nosso link. E até o próximo vídeo. Até.